Telespectadores, dá hoje início a um ciclo de entrevistas aos vários candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, no ato eleitoral que está marcado para o dia 26 de setembro. E vamos começar com Vítor Sousa, que é o candidato do partido Chega, um partido que surgiu recentemente em Famalicão. Foi constituída a Comissão Política em dezembro do ano passado, muito embora enquanto núcleo já existisse há cerca de um ano. O Vítor Sousa é também o presidente da Conselhia e apresenta-se aos famalicenses como candidato. Vítor Sousa não tem uma grande experiência política. De que forma é que o Chega o convenceu a ser candidato a um ato eleitoral como são as autárquicas? Antes de mais, bom dia. E bom dia a todos que veem e ouvem a Cidade hoje. Pronto, isto partiu de iniciativa própria. A minha filiação e o meu aproximar ao partido surgiu de uma forma natural. Eu já tinha vindo há algum tempo atrás. Não estava muito identificado com os partidos. Aliás, eu vim, como toda a gente dentro do partido, veio sempre de algum partido que já existia. E eu estava próximo do CDS. O meu pai, na altura não, há uns anos atrás, também fez parte da Comissão Política Conselhia do CDS aqui de Famalicão. E sempre tivemos essa conotação com o partido. Mas a partir do momento em que o CDS fez coligação com o PSD e começou a perder a sua identidade, a perder a sua força e aquilo em que acreditava, eu também comecei a perder essa minha proximidade com o partido, até que deixei completamente de acreditar em qualquer partido. Obviamente que em termos de juntas de freguesia, estamos a falar em política local, política de proximidade. Nós, quando votamos muito na pessoa e não votamos muito no partido. Essa é a minha forma de pensar. Mas, em termos gerais, a nível nacional, eu nunca tive nenhuma ligação assim muito próxima com nenhum partido e nunca... O Chega, eu comecei a acompanhar o André Ventura, ainda ele estava no PSD. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi o facto de ele estar na televisão como comentador desportivo, nem nada disso, porque eu, aliás, até nem gostava de assistir a esses programas. Foi mais pelas ideias que ele trazia de novo para o PSD e que quebravam muitas das vezes com os preconceitos e os próprios conceitos que o PSD tinha. E que não eram aceitos. Daí ele ter-se afastado do PSD e ter criado, juntamente com outras pessoas, o partido. A partir dessa altura eu comecei a aproximar-me do partido, comecei a gostar das ideias. Pronto, isto, nem toda a gente, nem Deus agrada a todos, não é? Por isso, há coisas que eu também não gosto, mas 99% daquilo que o Chega propõe, daquilo que o Chega defende, eu também comungo com essas ideias. Por isso, foi dentro dessa base. Vítor Sousa, vamos já falar daquilo que representa esta candidatura, mas como abrimos também desta forma, que princípios, ou mais ou menos, que ideias defende o Chega, que o levou a esse ponto de estar próximo do CDS e depois de se aproximar ao Chega? Que princípios são esses? Alguns desses princípios? Antigamente o CDS tinha uma política conservadora. Aliás, era o único partido conservador que existia em termos de grupo parlamentar, a nível do Parlamento. E era com essas ideias mais conservadoras que eu me identificava, em termos de país, em defender os interesses de Portugal, em defender os interesses, por exemplo, das forças de segurança, do nosso exército, da família, da saúde. Ao contrário que muita gente acaba por pensar, nós não queremos acabar com a saúde pública, nós não queremos acabar com a educação, nós queremos sim reforçar a saúde pública, mas também criar um mecanismo em que haja concorrência na saúde pública.
Ou seja, não vamos fazer como nos países comunistas, em que nós só temos uma opção e não temos mais nenhuma opção, quer na saúde, quer na educação. E então são esses os princípios que eu aprovo, que eu defendo. Eu, como liberal moderado, não é? E conservador, eu defendo que tenha que haver sempre uma concorrência, porque um Estado totalitário em que decide onde os meus filhos vão estudar, onde decide onde eu tenho que fazer uma cirurgia, onde tenho que ser atendido por um médico, eu acho que não deve funcionar assim. Aliás, nós vemos isso, que nestes últimos anos, todas as parcerias público-privadas nos hospitais deram lucro. Ou seja, deram lucro ao Estado. Não deram lucro às empresas, deram lucro ao Estado. O Estado poupou com essas parcerias. Enquanto que nos hospitais públicos não poupa, porque há despesismo, as pessoas estão a gerir o dinheiro público, não têm a noção que as pessoas que descontam, que trabalham para esses despesismos, e enquanto que nas parcerias público-privadas têm regras, os serviços são bem melhores do que no Serviço Nacional de Saúde, e por isso é que tem que haver essa... E da mesma forma que na educação. Na educação, ter só uma escola pública não traz nada de bom para a população, nem para Portugal. O facto de terem acabado com os contratos de associação, o facto de terem acabado com os exames do 4º e do 6º ano, tudo isso trouxe, e até agora esta nova norma que agora toda a gente passa, e a escola tem que ser um sítio para as crianças, que é um sítio feliz, para as crianças se divertirem. Esse não é o conceito da educação. A educação não foi feita para pôr as crianças felizes. As crianças têm que ser felizes em casa, com os amigos, na sociedade. Na escola eles têm que aprender. E é isso que funciona. Então uma cultura de maior exigência neste patamar, não é? Exatamente. Vítor Sousa, vamos então agora focar-nos na razão pela qual estamos aqui. Foi então fácil tomar essa decisão de assumir a candidatura? É assim, a candidatura, obviamente que eu nunca pensei em me candidatar à Câmara Municipal. Assumi o compromisso de liderar a Conselhia, de fazer um trabalho em prol do partido, em prol do Conselho e ajudar naquilo que posso a nível nacional. Ainda no último congresso fui eleito Conselheiro Nacional pela lista do André Ventura e tivemos este fim de semana um Conselho Nacional, ou seja, este trabalho é um trabalho que não se cinge só à Conselhia de Famalicão, tem a ver com o Distrito de Braga, tem a ver com o país, basicamente. Esta candidatura surge, como eu costumo dizer, eu estou a abrir uma porta para aqueles que vão chegar depois de mim. Alguém tinha que ser o candidato, correto? Não foi nenhuma imposição minha, foi uma escolha, obviamente, que partiu do presidente do partido, André Ventura, porque ele conhece-me, ele lida nos congressos, ele lida nos comícios, nas reuniões, nos almoços que temos. Então, a proposta partiu desse princípio, que é o presidente da Conselhia, havendo disponibilidade, havendo vontade, havendo aquela força de querer lutar pelo partido e pelas pessoas do Conselho, então avança-se com a candidatura. Porque eu também não queria correr o risco, como aconteceu em Lisboa com a Iniciativa Liberal, quer dizer, apresentam um candidato e à primeira conversa, aos primeiros comentários, ele acaba por desistir, não é? E isso não é nossa filosofia. Nós temos... Eu ainda no outro dia falei isso com os meus colegas que são candidatos às juntas de freguesia. Ser candidato pelo PSD ou pelo PS, isso é uma coisa natural. Eu costumo dizer que eles vão na rua, dão um pontapé numa pedra e tem lá um candidato. Eles até fazem fila. Nós aqui é tudo escolhido. São pessoas escolhidas pela sua força, pela sua perseverança, por não terem medo de assumir uma candidatura, porque hoje em dia ser candidato Chega é ser uma pessoa fora do normal.
é ser uma pessoa com uma capacidade de absorver todas as ameaças, todas as injúrias, tudo. As pessoas têm que ser mesmo pessoas com vontade de querer mudar aquilo que está mal, porque senão não avançavam. Eu por acaso, ia questioná-lo nesse sentido. Como reconhece, há quem elogie as posições do Chega, mas há também quem as critique fortemente. Mas é assim, a política também é assim. Mas tem sentido algum estigma relativamente à sua candidatura? Não, olha, vou-lhe ser muito sincero. Aqui em Famalicão, em termos de, pessoalmente, no meu Facebook, na minha página política, mesmo na página do Facebook do Chega de Famalicão e dos outros candidatos, não tem havido problemas. Vou-lhe ser muito sincero. Está a ser uma fase calma. Acredito que, se calhar, mais lá para a frente, com os nervos da campanha, por aí fora, se calhar, com o aproximar das eleições, acaba por ser diferente. Mas aquilo que eu noto é que aquelas pessoas que nos criticam por ser, ou pessoas ligadas a determinados partidos, que nos criticam por sermos extremistas ou ligados ao fascismo e por aí fora, são aquelas pessoas que nos querem, como dizem alguns comentários, principalmente nos jornais, porque aí nos jornais é diferente. Eles nas páginas não vêm fazer esses comentários, vão fazer nas páginas da comunicação social, pendurar os candidatos pelo pescoço, fuzilar, porque o Chega tem que ser eliminado. Ou seja, são estes democratas que nós estamos a apoiar. Ou seja, são estes democratas que não aceitam que haja outro partido que defenda as suas ideias e que tenha ideias contrárias às deles. Porque se nós formos a ver, nós não temos nada em termos de política de economia, em termos de política de saúde, de educação, não temos nada que seja tão grave assim para sermos considerados um partido que tem que ser extinto. Por isso, eu acredito perfeitamente que são pessoas que, neste momento, nem sequer se deram ao trabalho de ler o nosso programa político, nem se dão ao trabalho de conhecer as pessoas que estão no partido, principalmente, eu digo aqui a nível do Conselho, mas são pessoas que estão completamente... são as tais que leem o cabeçalho da notícia e não leem o conteúdo da notícia. E muitas das vezes o cabeçalho induz em erro. E então as pessoas, basta começar com crítica, vem logo 4, 5, 6 a criticar. Porque se ninguém criticar, ninguém fala. Se não houver um a criticar, o primeiro, ninguém fala. Toda a gente está à espera do primeiro, que é para ganhar coragem. Mas é normal. Isso nós estamos habituados, como diz o Jorge Jesus, são peanuts para nós. Vítor Sousa já sinalizou aí que os candidatos que escolheram são pessoas que foram escolhidas pela sua perseverança, pela sua presença na comunidade, mas foi fácil, ou pelo menos tem sido fácil até ao momento, se olhamos para já, para aquilo que pode ser a sua lista à presidência da Câmara e também a lista à presidência da Assembleia Municipal, foi fácil encontrar as pessoas? Desculpe. Começando pelo mais básico, os juntas de freguesia, as assembleias de freguesia. Nós temos dezenas, centenas de pessoas que nos mandam mensagens, que nos dão o apoio, que admiram a nossa coragem. E quando uma pessoa os tenta convencer para darem a cara, para lutarem pela freguesia, a resposta que é quase unânime é: eu tenho receio. Eu tenho medo de ser prejudicado no meu trabalho, tenho medo de ser prejudicado no meu estabelecimento comercial, porque ou tenho cafés, ou tenho restaurantes, eu tenho medo porque sou funcionário da Câmara e tenho medo de represálias, porque eu sou bombeiro, pai, e aqui a direção está ligada ao PSD. Então é essa o nosso grave problema neste momento. É o receio de serem prejudicados na sua vida pessoal e na sua vida, a nível de trabalho, pelas pessoas que estão acima dele, pela hierarquia.
E eu acho isso uma injustiça tremenda. Pode já continuar a desenvolver essa sua ideia, mas também não decorre do facto do Chega ser ainda um projeto recente em Famalicão portanto, ainda não está devidamente implementado no terreno? O receio não tem nada a ver com o facto de ser recente. Porque se nós não defendêssemos, se fôssemos um partido igual aos outros, certamente as pessoas achavam que era muito natural se candidatarem por esse partido. Mas também se fôssemos igual aos outros, provavelmente não existíamos. Nós existimos porque estamos completamente demarcados das políticas dos outros. E muitas das vezes é esse choque que as pessoas não estão habituadas a que nós sejamos politicamente incorretos. Que traz receio. Eu sou muito franco e eu sou muito direto com as pessoas. Sejam elas quem for, jornalistas, pessoas que estão na minha lista, pessoas que se querem candidatar, pessoas que falam comigo e que nem sequer são do meu partido. Eu, quando vejo pessoas dentro da Câmara Municipal que andam a saber quem é que são as pessoas que estão lá dentro, que não são... Que são do Chega ou que estão a transmitir informação para o Chega ou que estão a transmitir informação para a comunicação social e estão a ser perseguidas por isso, eu acho isso eu acho que isto já não é deste tempo, não é do século XXI. Isto é do tempo do Salazar, do tempo dos nazis. A perseguição, os fascismos, as ditaduras é que fazem isso. Querem controlar tudo o que está abaixo deles. E não pode ser assim. E o medo instala-se a partir daí, porque eles sabem que acontece isso. Uma pessoa não quer ser candidata e ser constantemente insultada, injuriada, chamada de tudo e mais alguma coisa nas redes sociais, porque ele tem família, ele tem filhos, ele tem pais, ele tem uma vida social. E já imaginou aquilo que muitas das vezes passa-se com alguns colegas meus, você passar pelo mesmo? Uhum. As pessoas não têm essa noção. E as pessoas... Quem me conhece e quem sabe o meu percurso todo aqui em Vila Nova de Famalicão sabe que eu sou aquilo que eu era há 10 anos, 15 anos ou 20 anos atrás. É que eu sou melhor ainda. Já estou mais adulto, já tenho mais conhecimentos. Mas não deixo de ter os mesmos amigos, não deixo de falar com as mesmas pessoas. Não é porque eles são de cor diferente, ou são de uma raça diferente, ou são de um partido diferente, que eu falo com eles de maneira diferente ou deixo de falar com eles. Eu tenho pessoas, amigas minhas, de tudo, de todas as áreas, de todas as cores e raças e etnias, seja o que for. E eu dou-me bem com elas. Não tenho problema nenhum. Por isso, as pessoas não estou a ver qual é o problema de eu me candidatar pelo Chega. Eu costumo dizer, por que não? E quais são as suas expectativas? Olha, como eu costumo dizer, os eleitores é que escolhem. Nós não temos nenhuma comparação no passado. Uhum. Não podemos fazer comparações. Em tom de brincadeira, eu podia dizer que vamos fazer melhor, certamente, do que nas últimas eleições autárquicas, mas não temos termo de comparação. E comparar com as eleições presidenciais seria um erro, porque nas eleições presidenciais estamos a eleger uma pessoa para Presidente da República. Houve pessoas do Chega que até votaram no Marcelo, porque não queriam que o André tivesse uma votação muito grande, porque tinham receio que ele até ganhasse. São estas coisas que nós não conseguimos controlar. Agora, eu tenho a expectativa que vamos ter uma boa votação para as primeiras eleições que vamos concorrer a nível autárquico. Estamos a fazer um trabalho dentro do possível. Chegam todos os dias apoios de todas as freguesias. Nós temos, em cada família, eu tenho quase a certeza que temos uma pessoa que é do Chega. E se não for uma, são todas. Eu acho que vai ser uma surpresa aqui em Famalicão. E essa expectativa que tem poderá chegar à eleição do Vítor Sousa como vereador? É sim. Tem essa expectativa também? A primeira expectativa que eu tenho é eleger para a Assembleia Municipal. E eleger também para as Assembleias de Freguesia. Essa é a minha primeira preocupação.
A parte de vereador, eleição para a Câmara Municipal, vai resultar das eleições para a Assembleia Municipal e para a Assembleia de Freguesia. Ou seja, se nós tivermos essa confiança das pessoas, certamente vamos eleger. E eu costumo dizer, de há uns tempos para cá, através de informações que me têm chegado, tivemos acesso a umas sondagens que foram feitas, até nem foi para o nosso partido, foi para outro partido, que nós vamos ser mesmo uma surpresa, quer a nível concelhio, quer a nível distrital. Isso automaticamente vai ser a nível nacional. Vítor Sousa, mas também num ato como este, aquilo que pode ser a votação, quer para a Câmara, quer para a Assembleia, resulta também muito daquilo que depois o partido consegue colocar no terreno, no âmbito nas candidaturas às Assembleias de Freguesia. Para já, quantas candidaturas é que o Chega tem? Nós, para já, em termos de candidaturas, a dificuldade, nós temos 30 pessoas numa freguesia, mas nenhuma delas quer assumir e quer dar a cara pelo partido. Por isso a dificuldade é mesmo essa. Eu só não queria tirar a palavra, eu recordo-me que na altura em que o Vítor Sousa se apresentou, penso que sinalizou que já teria candidatos para a União de Freguesias de Famalicão Calendário, a Gavião, Fradelos e Ribeirão, não é? Neste momento já temos Pousada de Saramagos. Exato, e depois avançavam com a possibilidade de Vilarinho das Cambas, Val São Martinho, Ribadave. Sim, Joane. E estamos agora a trabalhar na candidatura para Joane, candidatura para Santiago de Antas e Abade de Bermunho, e São Cosme, Telhado e Portela também já está em andamento, as candidaturas. Temos tempo até ao final do mês para entregar. Ora, é óbvio, muitas das vezes nós temos as coisas alinhavadas, já temos quase tudo apalavrado e as pessoas acabam por ouvir no café ali: tu és do Chega, tu vais te tramar, tu vais ser prejudicado, então as pessoas acabam por se retrair. Eu tive muitas pessoas que se disponibilizaram e depois a seguir voltaram atrás porque não têm receio, deixa ver, daqui a 4 anos e tal. Pronto, é o grande mal que nós temos no partido. Agora, eu não estou preocupado com isso. Eu sei perfeitamente que eu nas freguesias eu tenho uma forte implementação a nível de partido e cada vez tenho mais. O meu problema é sempre os candidatos, as listas. Agora, costuma-se dizer que quem não tem cão, caça com gato. Para um partido que tem 1 ano e meio, 2 anos, fiz agora 2 anos e meio, concorrer a cerca de 290 câmaras municipais e concorrer a uns milhares de freguesias é coisa que nem no Bloco de Esquerda, hoje em dia, com 20 e picos anos, 23 anos de existência, eles não fazem isso. Eles não concorrem. Então, se formos a falar do CDS, então é fora de questão. Vítor Sousa, e com que bandeiras é que se apresenta aos famalicenses? Eu também recordo-me que na sua apresentação falou de segurança, ação social, habitação, educação, ambiente. São estas as grandes bandeiras. Nós temos uma... Basicamente tudo é importante. Sim, claro. Tudo que nós pudermos, entre aspas, colocar no terreno é importante. Mas há algumas situações que merecem mais atenção em termos de programa político do que outras. Não é? Não podemos comparar a segurança com o ambiente. Para já, até a nível nacional, não há essa equivalência. Mas sim, a parte da segurança, a parte da parte social, a parte da educação, e também do meio ambiente, desporto, saúde, ou seja, é tudo áreas que nós vamos atuar e que nós vamos incluir no nosso programa, não vamos deixar nada por acaso. Agora, há determinadas situações na parte social, como fazer uma auditoria completa para sabermos em que ponto de situação é que nós estamos, quem está nas habitações sociais, mesmo até em termos de quais são as dívidas que existem em termos das pessoas que estão nessas habitações sociais, em nível de água, luz, rendas e por aí fora. Eu creio e tenho a certeza que a Câmara Municipal não sabe
a quantas anda. Eu sei que eles entregam e depois aquilo é uma bandalheira, nem sabem quem está aonde, nem quem paga, nem quem não paga. Isso é o grave problema. Vítor Sousa, mas perante um cenário desses, com esses elementos na mão, Vítor Sousa, se fosse eleito Presidente da Câmara, o que é que fazia aos incumpridores? É assim, nós temos que tratar as pessoas todas pelo mesmo prisma. Se você está numa habitação social e faz o seu esforço para pagar as suas contas, por que razão é que a outra pessoa do lado não faz esse esforço? Nós temos é que saber o porquê. Primeiro vamos saber o porquê. Eu quero saber quantas é que estão, quem é que está em dívida, porque muitas das vezes estamos a falar em situações que podiam ser resolvidas e não são porque as pessoas não querem. Porque as pessoas dizem, eles não vêm aqui, eles não querem saber disto, deixa andar, um dia que eles venham cá a gente tenta resolver isso. E não pode ser. Estamos a falar de dinheiros públicos, que são dinheiros meus e seus e de toda a gente, que têm que ser tratados dessa forma. Não pode haver despesismo e não pode haver favorecimentos ou fechar de olhos para uns e o vizinho do lado ter que fazer um esforço enorme e tremendo, muitas das vezes até deixa de comer para poder pagar as suas contas. São estas situações que nós temos que ponderar. Agora, se nós querermos ir pela parte de deixa andar, deixa correr e depois isto com o tempo há de se resolver. Não, isto não funciona assim. Nós temos que atacar o problema na hora e não podemos deixar o problema passar no tempo, porque hoje estamos a falar numa dívida de 10, daqui a algum tempo estamos a falar numa de 20. Se não se consegue pagar 10, de certeza que não se paga 20. Então são essas situações. Se virmos que são realmente pessoas que não têm possibilidades, ou que estão com dificuldades, ou que, devido a esta situação da pandemia, perderam rendimentos, ou perderam empregos e por aí fora, é óbvio que nós também temos que ter essa noção e temos que tentar ajudar essas pessoas. Agora, uma coisa é vermos as pessoas com dificuldades reais. Outra coisa é vermos as pessoas sem dificuldades e que usam de uma artimanha para não pagar. É isso que eu não quero. Eu não tenho que pagar pelos vícios dos outros, nem pelos excessos dos outros. Agora, temos que ponderar a situação, obviamente. Não vamos chegar lá e cortar a direito. Isso não é ser social. Isso é ser ditatorial. Então, nós temos que, primeiro, ver em que ponto de situação é que está a parte da habitação social em Famalicão. E depois, sim, analisar as situações caso a caso e ver o que é que se pode fazer. Basicamente é isso que nós pretendemos. Okay. E para além disso, que outra grande área é que poderia Vítor Sousa apostaria mais? Também dentro da parte podemos chamar da parte social, uma das nossas propostas, que aliás já vem do partido, da parte nacional, que tem a ver com o IMI. E acho que toda a gente concorda com isso, não assume, mas concorda, o IMI é um imposto ridículo. É um imposto que nunca devia ter existido. Ou seja, nós quando compramos uma casa, pagamos os impostos, o construtor quando compra o terreno para construir a casa paga impostos, para as licenças paga. Ou seja, desde o início até à nossa morte, nós vamos estar sempre a pagar impostos sobre um bem que já pagamos e voltamos a pagar. Então, a proposta que nós vamos incluir, resumidamente, no nosso programa, inicialmente vai ser a isenção do IMI para todos os bombeiros voluntários que tenham residência própria em Vila Nova de Famalicão, no concelho de Famalicão. Todos os agentes de segurança, PSP, GNR, mesmo até da Proteção Civil, estejam eles a exercer aqui ou estejam eles a exercer noutros concelhos ou noutros distritos, desde que tenham residência em Vila Nova de Famalicão, residência própria, habitação, também vão ser isentos a nível do IMI. Depois, em relação ao nível geral, porque aí já é uma situação que tem que ser tratada com mais delicadeza, por assim dizer. Porquê? Porque nós temos
temos que assumir, no caso de eu ser eleito, temos que assumir as contas que vêm de trás para ser pagas, porque tudo o que está neste momento a ser feito não vai ser pago hoje, vai ser pago nos próximos anos. Então quem vier tem que assumir essas despesas e nós não podemos, de uma forma radical, abolir o IMI para zero e não ter programadas outras fontes de receitas. Então, o nosso programa prevê que essa abolição seja temporária, ou seja no tempo. Vamos programar um valor que ainda não está definido, depois, na altura, define-se, para, na nossa perspectiva, 8 anos, em 8 anos, passar de 0,035 para zero. É essa a nossa proposta em termos do IMI, ou seja, que vai criar, e sabemos perfeitamente, um impacto muito grande nas contas do município. Exatamente. É um imposto que, de facto, recai para os municípios, mas é um imposto, diremos que, determinado pelo Estado Central. E depois onde é que vai buscar outras fontes de receita? É a tal situação que nós estamos a falar. Nós depois temos que, aos poucos, progressivamente, nós vamos acabando e vamos ter que ajustar a nossa vida. Isto funciona como nós, na nossa empresa ou na nossa vida familiar. Nós, à medida que vamos tendo menores rendimentos, vamos ter que ajustar as nossas despesas em relação à perca desses rendimentos. Porque eu vou dizer, assim, se você me disser assim, o que é que tu preferes fazer? Preferes fazer uma obra com uns lagos e com um chafariz e com umas cascatas de água, ou tu preferes criar mais uma zona de estacionamento aqui em Famalicão? Eu prefiro uma zona de estacionamento na periferia de Famalicão. Se tu preferes fazer espetáculos aí a torto e a direito, e festas, gastar dinheiro em festas e por aí fora, eu antes prefiro poupar nas festas e investir, por exemplo, na educação. Ou seja, nós temos que ter as nossas prioridades. Eu sei perfeitamente que o povo gosta muito de festa. A festa, a música, porque é a alegria. Faz parte da vida Faz também, parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas a Câmara Municipal não tem que ser o garante das festas e dessa vida, não é? Dessa alegria. Nós temos que ver que as pessoas hoje estão alegres nas festas, mas amanhã têm que ir ao hospital, ou têm que ir ao centro de saúde, ou os filhos têm que ir para a escola e têm que ir à cantina comer. E depois o que é que acontece? Eles olham para a comida da cantina e está lá um bocadinho de puré, uma salsicha e um ovo. Isso é que é alimentação para as crianças? Não é. Então nós temos que... E é a Câmara que trata disso. Então nós temos que ponderar. Nós temos que pesar aquilo que é o essencial e aquilo que realmente faz falta à população e aquilo que é supérfluo. E eu acho que dar meia dúzia de foguetes é supérfluo. Gastar milhares de euros na passagem de ano, gastar milhares de euros em fogo de artifício nas Antoninas, eu sei que custa muitas das vezes as pessoas ouvirem isto. Mas eu antes prefiro pegar nesse dinheiro e melhorar uma estação de saúde, melhorar uma unidade de saúde familiar, ou então fazer um pavilhão numa freguesia para as crianças poderem praticar desporto. Neste momento não temos nada disso. Você vai por aqui fora, nós temos um pavilhão aqui em Famalicão que está constantemente ocupado pelas equipas semiprofissionais. Nós temos um pavilhão em Delães que está ocupado pela escola, ok, mas está ocupado também a nível de equipas de futsal e por aí fora. Em Ribadave é a mesma coisa. Em Vermunho é a mesma coisa. Ou seja, os pavilhões estão todos ocupados. Não há hipótese de as pequenas associações com camadas jovens de poderem exercer o desporto e a atividade nesses pavilhões porque não têm espaço, não têm hora disponível. Então o que é que fazem? À chuva, ao vento... E os pais? Os pais, claro que não deixam, porque as crianças vão adoecer. Então, o que é que acontece? Já não há crianças a praticar desporto. Nós temos que ponderar essas coisas. O supérfluo, para mim, pode ser adiado. Ninguém morreu com a pandemia. Na altura, não houve festas. E ninguém morreu. Por isso, acho eu que é uma situação que tem que ser ponderada e os gastos têm que ser ponderados. Daí, nós reduzirmos no tempo esse valor do IMI e tentarmos automaticamente ajustar os nossos gastos a essa redução.
Porque o IMI não é o valor todo do orçamento da Câmara. Sim, correto. Não é? Sim, claro. Estamos a falar numa percentagem. Exatamente. Não sei. Eu ainda há pouco tempo estive a fazer umas contas de cabeça. Imaginemos que há 60 mil fogos que pagam IMI em Famalicão a uma média de 200 ou 250 euros. Estamos a falar de 18 milhões de euros. O orçamento da Câmara é de 138 milhões. Ou seja, estamos a falar aqui não chega a 10%. Mas são 10% importante. E nós temos que ter consciência que não pode ser feito tudo de hoje para amanhã, acabou. As contas têm que ser pagas, por isso nós somos, nesse aspecto, somos responsáveis. Temos que ajustar isso. Dentro dessas linhas orientadoras e de algumas ideias que partilhou aqui connosco, isto com o Chega a presidir a Câmara Municipal, o que é que então o que é que Famalicão seria diferente? Olha, principalmente à partida nos contratos das obras públicas. Isto é uma coisa que me mete um bocado de impressão, por assim dizer. Eu não consigo perceber como é que são feitas as contratações, não consigo perceber qual a utilidade, muitas das vezes, de determinadas obras. Não consigo perceber ou seja, os ajustes diretos, tudo o que envolve. A Joana Marques Vidal, há uns tempos atrás, tinha falado que o grosso da corrupção não está a nível do governo, mas sim a nível das autarquias. E eu acredito perfeitamente nisso. Daí que a primeira coisa que teria que ser tomada em conta, e quer doesse a quem doesse, era uma auditoria à Câmara Municipal, às contas, aos gastos, quem gastou, com quem, como é que foi feito todo esse processo, contratações públicas de pessoal, como é que são feitas essas contratações, por que razão é que são feitas essas contratações e ver em que ponto é que nós estamos. Porque eu tenho visto, e isto, uma pessoa vai ao base e vê lá as contratações, vê lá os ajustes diretos, vê lá tudo o que é feito. Hoje em dia não há forma de esconder. É falta de vergonha. As pessoas já chegaram ao ponto de fazer as coisas descaradamente, não têm vergonha na cara. Antigamente ainda tinham vergonha, ainda faziam nas escondidas. Agora não, agora fazem às claras. Porque não interessa, as pessoas estão pouco interessadas. Daí você me ter dito há um bocado. As pessoas gostam de festa. E quem lhes dá festa, não interessa. Eu não disse que as pessoas gostam, mas festa também é vida, não é? Sim. É a partilha da comunidade. Eu dou-lhe o exemplo do Luís Altino Moraes. Foi preso, andou a esconder dinheiro lá fora e tudo. E, no entanto, as pessoas acabaram por votar nele, sendo ele um ex-criminoso ou atual criminoso, seja o que for, que dilapidou as contas do município da forma como quis. E as pessoas gostam dele. É essa contradição que eu não compreendo. Vítor Sousa, caso seja eleito, terá uma postura construtiva junto do Executivo Municipal ou uma postura de ruptura? Não. É óbvio. Nós não vamos para lá para criar guerras com ninguém. Não vamos para lá, mesmo até que na parte dos funcionários. Não vamos abrir guerras com ninguém. Agora, vamos ser justos. E eu vou-lhe dar este exemplo muito, muito grande. E se calhar você, não sei se está a par ou não, mas há uns anos atrás, eu até fui convidado pelo Armindo Costa, o arquiteto, na altura, para fazer parte de uma candidatura a uma junta de freguesia. Depois de muita insistência mesmo, eu lá aceitei. E eu comecei a ter conhecimento daquilo que se passava na Câmara Municipal e tudo, por contactos, pronto, era candidato e por aí fora. O arquiteto Armindo Costa, quando entrava na Câmara Municipal, quem estivesse a falar deixava de falar. Virava-se para o computador, começava a escrever. Ou seja, havia respeito. Estamos a falar de uma pessoa que não é política. Uma pessoa que não veio dos meios políticos, nem estudou política. É um empresário que queria gerir a Câmara Municipal de uma forma séria e de uma forma correta a nível empresarial, ou seja, reduzir os gastos, controlar as receitas, controlar os gastos. Agora, neste momento, não acontece isso. Agora, neste momento, as pessoas chegam lá,
Ninguém quer saber se é o vereador, se é o presidente da Câmara, se é o adjunto, se é a secretária. Ninguém tem respeito. As pessoas não ligam a isso. Quem está distraído, quem está na conversa, está na conversa. E antigamente não acontecia isso. Sabe? Por isso também é que a Câmara evoluiu da forma como evoluiu no tempo do arquiteto Armindo Costa. Não é que eu, atenção, esteja aqui a passar uma graxa ao arquiteto. Temos que admitir isso. Há coisas que este próprio Presidente da Câmara, ou este Executivo, fez e fez bem. Agora, muitas das vezes o timing é que não funciona. O timing é que não é o próprio. Como agora as obras todas. Quer dizer, nós passamos em tudo que é ruas, tudo o que é jardins, tudo o que é juntas de freguesia, está tudo em obras. Ou seja, o timing é que é o errado. Daí nós dizemos, até se calhar esta rua até merecia fazer isto. Mas fazer tudo ao mesmo tempo, só que estamos em épocas de eleições, não funciona. É prejudicial. Vamos terminar, Vítor Sousa. Caso não seja eleito, vamos continuar a ver Vítor Sousa aí na atividade política partidária? Sim. Não, a minha eleição, a minha não eleição, não vai influenciar em nada a parte da Conselhia, a parte do Chega, nada. Aliás, eu tenho, sendo Conselheiro Nacional, tenho os 4 anos de vigência do meu contrato, por assim dizer. Não tenho. Não há aqui... No nosso partido não vai haver consequências políticas. Nada disso. Nós sabemos perfeitamente que isso é para os partidos maiores que estão à espera de outros resultados e nós não funcionamos assim. Quer aqui, quer no Distrito de Braga, não há nada disso. Vítor Sousa, muito obrigado. Obrigado eu.